Gente, hoje a gente vai falar sobre consciência. Da onde que a consciência vem? Como é que a gente pensa? Da onde vêm esses pensamentos? Da onde vêm essas coisas? Vem da alma? Vem do espírito? O computador consegue ter consciência? Da onde que o nosso cérebro tira essa consciência? Da onde são essas coisas? Esse é um dos assuntos mais fascinantes, um assunto bastante polêmico, cheio de hipóteses, cheio de ideias. E eu quero aproveitar esse assunto para trazer com o tema de inteligência artificial, para a gente discutir se a inteligência artificial um dia vai ser consciente ou não, e da onde que vem a nossa consciência e o que a gente pode pensar sobre ela. É isso aí, vamos lá! Então, gente, sempre agradecendo todo mundo que se inscreveu, todo mundo que deixou seu like. O QI desse canal só tá subindo. Esse tipo de vídeo são os que dão os melhores comentários. Eu tenho certeza que você vai conseguir compartilhar sua visão aqui nos comentários. Então, eu quero saber, escreve lá. Eu vou falar sobre o meu ponto de vista da consciência e já vou começar dizendo sobre o que eu não vou falar. Então, por exemplo, tem algumas ideias de consciência que se baseiam na ideia de espírito ou de alma ou de alguma coisa do além e por aí vai. Eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo aqui e que vê a consciência e vê a inteligência dessa forma. Essa ideia é bem simples, bem completa. Quando você pensa que tem um espírito ou alguma coisa, ele tem toda a nossa inteligência, tudo que acontece na nossa inteligência, nas nossas lembranças, vai para esse espírito e ele habita algum lugar que não faz parte da matéria. A questão pela qual eu não vou abordar esse ponto de vista é porque, como ele não é matéria e as coisas que a gente tem acesso na matéria não são suficientes para a gente entender o que acontece lá do outro lado, então eu não vou me arriscar a falar nada sobre isso. Mas fica aqui registrado que tem pessoas que entendem dessa forma. Por outro lado, tem algumas pessoas que discordam dessa primeira forma e acreditam numa coisa mais quântica, que existe alguma coisa no nosso cérebro que se relaciona com a matéria nas leis da física quântica. Então, por exemplo, o físico Federico Fadin, ele acredita que para a gente ter livre-arbítrio, para a gente conseguir ter vontade própria, a gente precisa ter em algum momento um ponto de não determinismo. E ele fala que na física quântica existe um momento específico em que é totalmente imprevisível. E aí que ele fala assim, a consciência está aqui nesse momento imprevisível. E ele vai falar que a consciência é um fundamento do universo. Porém, da mesma forma, quando ele fala que existe uma quântica e que existe uma imprevisibilidade, a gente pode cair num seguinte problema de que a imprevisibilidade pode gerar uma não inteligência. E ao contrário da nossa, que se direciona para algum objetivo, seria uma coisa meio aberta demais e que pode dar bastante errado. E da mesma forma, a gente não compreende nada. A gente não entende de física quântica o suficiente para conseguir afirmar e explicar isso com mais detalhes. Então, no meu caso, eu vou tentar fazer uma coisa bem mais simples, baseada na matéria, que ela pode ser inclusive questionada. É só uma hipótese. Eu vou levantar uma hipótese e vou tentar dar uma defendida nela com alguns argumentos. E de alguma forma, eu vou tentar ser o mais prático possível, sem apelar para explicações do além ou explicações que não sejam plausíveis, com poucas evidências. Tá, tudo bem, tem um pouquinho de mágica ali no meio, mas vamos lá. Imagina o seguinte, na psicologia tem uma coisa que a gente chama de autorrelato, que é quando a pessoa tenta explicar com as próprias palavras o que ela está passando na cabeça dela quando ela faz alguma coisa. Então vamos supor assim, o que você pensa para resolver um jogo da velha? E a pessoa faz um autorrelato, eu penso isso, penso aquilo outro, nananana. Esse autorrelato é mais ou menos a forma como a gente conclui que existe consciência. A gente percebe que existe alguma coisa dentro da gente que está pensando. A gente percebe que existe alguma coisa que está aqui consciente, observando esse vídeo. E a gente tem uma sensação de que existe liberdade. Ainda que em alguns momentos a gente sinta não ter liberdade nenhuma. Mas em algum momento a gente tem essa percepção de que a liberdade aparece ali. Porém, o problema do autorrelato é justamente que quando você explica a partir da sua experiência, você pode incorrer em erros. E pode ser que a gente não consiga acertar isso com muita precisão. Por exemplo, imagina a tela do computador branca. Se eu colocar o microscópio na tela, vocês vão perceber que a tela não é branca, que a tela é feita de pixels verde, azul e vermelho. Porém, a minha experiência, o meu autorrelato, diz que é branco. Então, por conta desses detalhes, a gente pode ter uma observação muito errada da realidade e a nossa opinião ser muito errada e a gente formular uma hipótese muito errada. Se a gente tivesse se baseado só na tela branca, com a observação do nosso olho, a gente teria criado uma teoria muito errada sobre como que é essa tela e sobre como que ela funciona, porque a gente ia fazer uma aproximação grosseira de uma coisa que é verde, azul e vermelha. Isso me leva claramente a uma ideia do filósofo Platão. O Platão diz que existem dois mundos, um sensível e um mundo inteligível. Sensível vem dos nossos sensores, na nossa capacidade de perceber o mundo, no que eu estou vendo, no que eu estou sentindo com os tatos e no que eu estou ouvindo. E o inteligível é aquele que a gente percebe com o intelecto, com o modelo mental. Para ficar bem claro, eu olho para a tela branca e vejo a cor branca. Isso é sensível, eu percebi com os meus sensores. Mas no inteligível, eu sei que lá no fundo existem LEDs vermelho, azul e verde. Então vamos lá.
da onde tudo começa, da onde surge a nossa consciência. Imagina que tem um serzinho que você não consegue definir se ele é um vegetal, se ele é um animal, se ele é um fungo. Ele é tão primitivo, mas tão primitivo, que você simplesmente não consegue afirmar quase nada sobre ele. Você só sabe que ele está vivo e é um ser vivo. E esse serzinho ficou famoso por resolver problemas de labirinto, que é o tal do Slime Mold, que eu sempre falo dele aqui. A primeira observação que a gente tem que fazer é que esse Slime Mold, conforme ele vai crescendo, ele vai criando umas veias transportadoras de alimento, e ele vai se expandindo e vai se expandindo, e conforme ele vai se expandindo, ele vai morrendo se ele não encontrar comida. Quando ele encontra comida, o caminho mais curto, o caminho mais efetivo, o melhor caminho entre a comida que ele encontrou e o organismo dele, ele reforça com muita força aquele caminho mais forte. Isso significa que ao mesmo tempo que ele faz uma conexão, ele recebe uma recompensa do caminho mais forte. Guarda essa informação. Na eletricidade acontece uma coisa muito semelhante, que é o efeito dielétrico, e coisas de eletromagnetismo também acontecem isso, que é mais ou menos um lugar que não conduz a eletricidade, mas que conforme um campo eletromagnético começa a criar uma carga muito forte, ele começa a criar um certo caminho fraco, esse caminho fraco vai se estabelecendo, até que em algum momento, por alguma razão, ele encosta em outro ponto, que seria um aterramento, que pode ser um raio caindo do céu, e ele gera um clarão absurdo na hora que ele faz essa conexão. Quando a gente observa isso em câmera lenta, a gente vê esse caminhozinho sendo criado a pouco, bem fraquinho, e quando ele encontra o outro lado, ele faz um baita num raio. É mais ou menos essa ideia que eu estou pegando do Slime Mold e da eletricidade. Existe um caminho fraco que, quando estabelece uma conexão, ele cria um reforçamento. Ou seja, duas coisas: criação de um caminho, e quando cria esse caminho, gera um reforçamento. Guarda essas informações. O terceiro ponto que esses dois exemplos carregam é que, além dele ter criado um caminho, além dele ter criado um reforçamento, esse caminho ele é muito eficiente. A gente vai poder observar ele em raios elétricos, nos galhos das árvores, nas raízes, nos limos e também nos neurônios, na formação dos neurônios. Aparentemente, é um padrão que se repete, é um padrão que se distribui em todos eles. E como esses caminhos têm lados mais espessos e lados mais finos, a gente vai entender que isso aqui é uma coisa probabilística. Os lados mais espessos, os caminhos mais espessos, vão ser os caminhos que têm maior probabilidade de acontecer. Se eu tiver um monte de neurônio conectado e tiver um caminho mais espesso, um caminho mais largo, é por ali que aquele sinal elétrico vai passar, porque ali tem menor resistência. Ali que a probabilidade é mais alta da eletricidade passar. E quanto mais passa a eletricidade, mais aquele caminho se reforça, e os caminhos que passam pouca eletricidade, que perderam na competição, vão se encurtar. Isso, de certa forma, garante naturalmente um caminho mais simples, e ainda que não seja mais simples, com certeza um caminho simples. E agora que a gente entendeu que a gente tem um caminho, esse caminho é reforçado e esse caminho é simples, a gente já aprendeu a fazer uma conexão entre duas coisas, entre um ponto e outro, que pode ser simplesmente um lado do trovão na nuvem e outro lado do trovão na Terra, como pode ser um neurônio conectado de um lado, se conectando com um monte de outros neurônios, que lá no fim, na ponta, vai fazer uma conexão muito doida entre neurônios. E agora a primeira coisa que a gente precisa entender. Nós, seres humanos, a gente faz essas conexões, e ela acontece no mundo sensível, como eu falei no negócio do Platão. Imagina a seguinte coisa: eu tô aqui olhando para a câmera, eu tô aqui olhando para o meu monitor, eu tô olhando para o meu computador, e se eu fechar o olho agora, eu ainda sei que a câmera tá ali, eu ainda sei que o monitor tá aqui, e ainda sei que o computador tá aqui. Eu não preciso mais enxergar, eu não preciso ficar vendo. Eu tenho um modelo mental que tá gravado aqui dentro da minha cabeça. Isso é igual bater uma foto do celular. Eu aponto a câmera, enquanto eu aponto a câmera para um objeto, para uma praia, para alguma paisagem, ele tá vendo aquela paisagem. Quando eu bato a foto, eu já nem preciso mais da câmera. A foto fica guardada dentro do computador. O ser humano tem uma representação mental, e o computador tem uma representação semelhante à representação mental, que é o jeito que ele armazena aquela informação dentro dele mesmo. Isso significa que se eu decidir usar essa imagem amanhã, uma imagem que eu bati foto ontem, detectar um objeto, mandar para o ChatGPT fazer alguma coisa, eu não preciso mais da câmera. O sensor já não precisa mais. As coisas já estão independentes. Da mesma forma que se eu viajar algum dia lá para o Japão e lembrar desse dia de hoje que eu estou gravando o vídeo, eu consigo pensar sobre esse dia de hoje, porque as coisas estão aqui dentro da minha cabeça. Existe uma conexão que se estabeleceu entre eu e essas imagens. Existe uma conexão que se estabeleceu entre a câmera e a memória do celular. E é a partir dessas conexões que a gente vai começar a entender como é que a consciência vai surgir. Então agora imagina o seguinte: o bebezinho bem pequenininho que ainda não fala, que vai falar pela primeira vez a palavra mamãe, que estão os pais ali em cima tentando alfabetizar aquela criança, falar algumas palavras bem simples, e a criança um dia simplesmente fala mamãe. Quem aí já teve filho sabe que esse momento é inesquecível. E é aí que as coisas começam a se conectar.
Para a criança, aquele momento que ela falou mamãe foi como se tivesse rolado um relâmpago dentro da cabeça dela e feito uma conexão muito forte entre o que ela está olhando e o que ela está falando. Mamãe e aquela imagem agora estão muito fortemente conectados. E os pais a mesma coisa. O fato de ver o filho falando uma palavra pela primeira vez, na cabeça deles é como se tivesse dado um relâmpago e marcado aquela informação com muita força, porque é um evento muito raro e muito importante. Porém, os psicólogos já perceberam que essas conexões conseguem se conectar a outras coisas. Então, por exemplo, um experimento dos mais famosos do Pavlov, do cachorro, ele tinha um cachorro que ele dava comida. E aí ele notava que quando ele dava comida o cachorro salivava. Era simples assim. Aí ele começou a tocar um sininho e dar comida. Tocava um sininho e dava comida. Ele percebeu que quando ele tocava o sininho, o cachorro salivava antes mesmo de receber a comida. Isso significa que tinha uma conexão entre comida e saliva e que depois criou uma conexão que conectava sininho com comida com saliva. E que se você quiser extrapolar e quiser aumentar ainda esse nível de conexões, você pode fazer mais coisas ainda. Você pode estalar o dedo, tocar o sininho, dar comida e ver a saliva. Você pode abrir a porta, estalar o dedo, tocar o sininho e dar a comida. Você pode criar um encadeamento infinito, cheio de coisas, numa sequência infinita e que o cérebro vai conseguir conectar aquele raio absurdo de sequência de coisas que vão acontecendo no tempo. Esse tipo de lembrança todo mundo tem. Às vezes você pediu comida, você ouve o barulho da moto, você ouve o motoboy parando a moto, você ouve a campainha tocando, você ouve uma série de coisas que você já sabe que a pizza já chegou. E isso significa que existem algumas conexões que são primitivas, que é aquela conexão com a comida, mas existem conexões que são secundárias e terciárias que são derivadas dessa conexão inicial. Então guarda essa informação da conexão inicial. Agora a gente já sabe que existe um histórico de reforçamento que vai conectando as coisas. E que isso também vai conectar com palavras e vai conectar com linguagem. E é aí que as coisas começam a ficar mais interessantes. Porque imagina agora que você tem um carrinho que é amarelo e você também vê uma flor que é amarela. A cor amarelo agora se conecta com duas coisas e não só com uma. E você também pode ter o amarelo do semáforo, que conecta mais uma coisa com a cor amarelo. Isso começa a ganhar uma complexidade um pouco maior. E essa complexidade, essa gama de conexões, a gente vai chamá-la de simbolismo. Quando eu falo a palavra férias se conecta com muita coisa, com praia, com sítio, com descanso, com estresse inclusive, com um monte de coisas. Há lembranças boas, há lembranças da infância, viagens que as pessoas fizeram. Ela não se conecta a uma coisa só, ela se conecta a muitas coisas. Isso significa que a gente tinha os primitivos, a gente tinha os secundários e os terciários, e agora a gente tem os símbolos que conectam conexões com outras conexões. Então, por exemplo, quando eu pego a palavra pessoa e a palavra férias, eu conecto um símbolo com outro. E pessoas e férias podem lembrar de outras pessoas, que conectam com mais símbolos ainda. E criam uma rede absurdamente complexa de tudo quanto é coisa. Por conta da palavra e por conta da linguagem, a gente consegue controlar mentalmente coisas que a gente não está vendo. Eu não estou vendo as férias agora, eu não estou vendo nenhuma pessoa, mas eu consigo controlar mentalmente coisas que remetem às férias, coisas que se remetem às pessoas. Isso é simplesmente pensamento, está acontecendo dentro da minha cabeça. Agora imagina o seguinte, imagina que eu fui pro espelho, olhei o reflexo e eu vi uma pessoa. Essa pessoa eu reconheci que sou eu mesmo. E agora existe uma conexão entre eu percebendo a mim mesmo no espelho. Existe uma conexão comigo, com si mesmo, que se conecta a uma terceira coisa. Então tem a minha imagem conectada comigo mesmo, conectado com uma ideia que sou eu mesmo. E vira um loop infinito isso. É como se a minha imagem conectasse com uma pessoa e essa pessoa se conectasse comigo mesmo, que conecta com a imagem, que conecta a pessoa e faz um ciclo infinito. Esse ciclo reflexivo permite que eu consiga agora criar um símbolo que significa eu mesmo, a minha própria percepção de mim mesmo. E agora é que as coisas começam a ficar interessantes, porque começa a ficar reflexivo. E é a partir daí, desses loops infinitos, que a gente começa a perceber que a gente existe. Porque a gente percebe que a gente se reconhece no espelho, a gente percebe que a gente consegue pensar sobre si mesmo, e agora, da mesma forma que eu estou fazendo, eu consigo pensar sobre mim mesmo, pensando sobre mim mesmo. É uma coisa difícil de explicar, mas é um loop em cima de outro loop. E isso a gente chama de metacognição. E a hora que a gente consegue perceber que a gente está se observando, e a hora que a gente consegue perceber que estamos pensando sobre nós mesmos, que é o que a gente está fazendo exatamente agora, é a hora que surge o despertar da consciência. É a hora que aquele slime mode, aquele bichinho que fazia só conexões vitais, que fazia só conexões com alimento, ele passou por todo um processo de conexões primárias, conectando com secundárias e terciárias, criando um monte de símbolos. A partir desses símbolos, os símbolos se conectaram entre si. Esses
Esses símbolos criaram uma observação de si mesmo, essa observação de si mesmo conseguiu observar ela mesma, e isso provoca o despertar da consciência. Eu estou vivo, eu estou acordado, eu estou aqui pensando. E muito provavelmente, a galera da quântica que gosta de tentar entender e encontrar um ponto de livre-arbítrio, talvez nesse ponto específico, onde você consegue se observar a si mesmo, talvez seja nesse ponto em que haja uma brecha para você pensar alguma coisa de quântica e alguma coisa não determinística que conectou tudo isso. Bom, se você entendeu até agora, você já entendeu do que eu estou falando, do que eu estou chamando de consciência. Então, basicamente, a ideia principal seria o seguinte: se a gente fosse explicar de uma forma material como que a consciência se criou, é como se existisse o Big Bang, que criou os elementos, que criou as galáxias, que criou os planetas, buracos negros e um monte de coisa. Muito tempo depois, começa a surgir vida. Essa vida começa a desenvolver uma inteligência bem primitiva, como a do Slime Mode, que faz conexões. Essas conexões foram se tornando cada vez mais complexas, tanto do ponto de vista de sobrevivência orgânica, quanto do nível de inteligência. As conexões primitivas começaram a se tornar cada vez mais complexas, cada vez mais encadeadas. Desses encadeamentos, eles começam a se agrupar em símbolos. Esses símbolos começam a fazer referências entre si. Essas referências entre si começam a entrar em loops quando ela começa a perceber a si mesma, e a percepção de si mesma, percebendo a si mesma, gera o despertar, que é a consciência. Então, nesse meu modelo, o que dá para dizer com certeza é que o mundo existia antes da nossa existência. E a nossa existência despertou enquanto existia. Por que isso é importante? Porque tem alguns modelos, por exemplo, do Matrix, que diz que a nossa existência criou a realidade. Nesse modelo que eu estou apresentando, nós não estamos criando a realidade. A realidade realmente existe. Ainda que a nossa percepção da realidade não seja verdadeira, como o exemplo do Pixel, a gente está experimentando a realidade de uma forma, nem que seja ilusória. Mas essa ilusão foi capaz de perceber a si mesma e criar consciência. E por que eu acho que esse ponto de vista é muito mais interessante do que os outros pontos de vista? Porque aparentemente ele faz uma sequência que inclusive faz sentido com todo o resto da vida que existe no planeta. Então, por exemplo, o simples fato de você não conseguir explicar para o teu cachorro uma série de palavras, você não conseguir ter uma discussão filosófica com o teu cachorro, ou com o seu gato, ou com o cavalo, ou com o golfinho, significa que eles não conseguem criar linguagem no nível abstrato como a gente cria, a ponto de você representar a si mesmo, criar um loop sobre si mesmo e pensar sobre si mesmo. Ainda que a inteligência deles seja bastante alta e muito mais inteligente que a inteligência artificial, a consciência deles ainda é bem limitada no sentido de perceber a si mesmo e entender o que está acontecendo, pensar sobre o futuro, planejar coisas assim. É importante notar que a gente não é 100% consciência. É importante notar que quando a gente come uma comida, a gente volta para a conexão primitiva. Quando a gente sente fome, quando a gente sente amor, quando a gente sente alegria, tristeza, a gente está na conexão primitiva, entre aquela coisa inconsciente que a gente não consegue definir de onde vem. Que a gente boa parte do dia está sendo guiado por esses impulsos, guiado pela vontade de comer, guiado pela busca pela beleza, pela busca do prazer, mas que em algum momento você consegue sentar quieto, silenciar a mente e não responder a essas coisas e conseguir pensar e refletir sobre o que você quiser. E o mais divertido de tudo isso, a consciência não necessariamente são aquelas decisões que a gente toma, não necessariamente são as coisas que a gente faz, mas essa capacidade de observar, essa capacidade de estar ali assistindo o nosso corpo vivendo, é aquela capacidade de às vezes dar um pitaco e decidir uma mudança de alguma coisa, de ir para um caminho ou ir para outro. E aí, o que você achou? Eu vou ser bem sincero, eu fiz muitas pesquisas sobre pessoas falando sobre a consciência. E eu considero que essa explicação é a mais simples e a mais plausível de todas. Eu não precisei apelar para o além, eu não precisei apelar para a física quântica e nem precisar apelar para nada. É o encadeamento mais lógico e mais provável que inclusive cria uma evolução do próprio pensamento, levando a um caminho óbvio que é a inteligência e a inteligência de se desenvolver a ponto de perceber a si mesma. E conseguir inclusive explicar a própria origem. Isso é muito doido, porque isso é o típico exercício de consciência. Você perceber a si mesmo num ponto tão grande que você consegue explicar a sua própria origem e que você consegue pesquisar o seu próprio corpo, como no caso da biologia, no caso da medicina, e investigar todo o universo em que você mesmo está vivendo. Isso é fenomenal. Eu não sei se vocês conseguem perceber a importância disso. E o que isso tem a ver com inteligência artificial? Porque a pergunta é, afinal a inteligência artificial vai conseguir fazer esse loop? Vai conseguir fechar esse loop? Eu tenho um vídeo aqui antigo que eu comento sobre o ChatGPT, em que eu explico que o ChatGPT, o treinamento, as informações que ele tem inicialmente, são lógica indutiva. A lógica indutiva é aquela que você induz, que você leva a pessoa a chegar a uma conclusão. Você tem uns dados ali e a partir daqueles dados, eles te levam a uma conclusão. Então, por exemplo, você fala 1, 2, 3, 4, existe uma conclusão óbvia ali que a gente foi treinado há muito tempo para responder que o próximo número é 5. Pode não ser 5, mas a gente foi treinado a acreditar que é 5. Isso é indução.
Porém, o ChatGPT, de tantas induções que ele aprendeu, de tantas conexões indutivas, de tantas conexões que ele fez, ele começou a fazer lógica dedutiva, que não era para ter feito. Ele não foi treinado para fazer lógica dedutiva. Que a lógica dedutiva é quando você tem informações, afirmações que levam a uma conclusão. Ah, se o cachorro é caramelo, cachorro caramelo tem em todo o Brasil, se eu estou no Brasil, conclusão, então você está num lugar que tem cachorros caramelo. Isso é dedução, porque existem várias verdades e que se elas forem todas verdades, obrigatoriamente a conclusão também é verdade. Isso é uma forma diferente de usar o ChatGPT e usar as inteligências artificiais. É você, ao invés de usar o conhecimento que ela foi treinado, usar a capacidade dela de fazer lógica dedutiva para concluir coisas que ela não foi treinada. Esse é o uso que eu acredito que no futuro vai ser o mais importante de todos. Ao invés de perguntar para a IA coisas que ela aprendeu no treinamento, que são coisas engessadas, informações às vezes erradas, você passa as verdades para ela e diz qual que é a conclusão óbvia que ela tem que concluir daquilo. Por isso que as inteligências do futuro estão para chegar e quase ninguém percebeu isso que eu estou falando agora. Se você viu esse vídeo até o final, você está sabendo de uma informação privilegiada. Pode ter certeza que no futuro você vai ouvir falar disso que eu estou dizendo agora. Se você quiser apoiar o canal para ver mais vídeos como esse, seja membro. Os nossos membros agora têm acesso a um grupo do WhatsApp, onde a gente pode discutir informações do canal, coisas sobre inteligência artificial e tudo mais. Deixa seu like, valeu!